Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Miriam Ribeiro e hoje vamos para a parte 3 do direito penal, a parte geral, tá bom? E a gente falou o quê? Falou do artigo 1º ao 7º, salvo engano, não é isso? Então hoje eu não vou adentrar nos artigos, né? Falar assim, isso aqui é o artigo tal, porque os próximos artigos, eles, assim, acredito que não sejam tão interessantes e estudando artigo a artigo. Talvez seja interessante para quem já entende do assunto, para fazer a leitura, assim, do artigo 1º enfim, ao último, tá? Mas, para um melhor entendimento, eu acredito que é interessante a gente adentrar agora de uma outra maneira, uma maneira mais conceitual, obviamente de acordo com os artigos que estão dentro do Código Penal, mas levando mais de uma maneira mais acadêmica, de uma maneira mais pesquisadora, de uma maneira mais conceitual, tá bom? Óbvio que vai estar amparado no Código Penal, beleza? Só não vou colocar aqui alguns artigos, porque acredito que o entendimento fica mais bacana desse jeito, já que a leitura do Código Penal nesses tópicos, eles são bem assim brutos. Até porque também tem uma parte que é bem mais conceitual, que não tá lá do mesmo jeito que a gente vai conversar aqui, mas que quando cai em prova, cai do jeito que a gente vai conversar aqui, tá bom? Tem coisas que caem tal qual está na legislação. Eles pegam só e faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Só copia e cola. Agora, tem outras coisas que eles vão mais na parte conceitual, mais do que os pesquisadores, né, do que os autores estão falando sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá. A gente vai entrar agora na parte da teoria geral do crime. A teoria geral do crime diz que, para eu considerar que um determinado fato seja crime, tem que ser um fato típico, ilícito e culpável. Então, para eu dizer que uma determinada pessoa cometeu um ato e aquele ato é crime, esse ato ele tem que passar por por essas três situações. Ele tem que ser um fato típico, tem que ser um fato ilícito e tem que ser um fato que eu possa culpar o agente, tá? É culpável também. A tendência aqui é eu querer falar sobre todos eles, só que de acordo com o que os vídeos vão passando, porque é bem complicado falar em pouco tempo ou em um vídeo sobre todas essas teorias, né? Porque elas, sim, são muito extensas, tá bom? Eu poderia até fazer um vídeo sobre o assunto, falando sobre tudo. No entanto, esse vídeo vai ficar muito longo. Então, eu decidi fazer passo a passo. E aí, um vídeo você vê só uma coisa, o outro você vai só ver só mais um pedacinho, tá bom? Então, esses passos, que seria o fato típico, ilícito e culpável, ele vem de uma teoria que é chamada teoria finalista. Então, a gente diz que a teoria geral do crime no Brasil ela é finalista e tripartite, porque ela se divide aí, tripartite, né? Porque ela se divide aí em fato típico, ilícito e culpável, tá bom? E a gente vai falar de todos eles, beleza? Ok. Só que o que a gente vai fazer agora? Beleza, é um fato típico, ilícito e culpável. Mas só o fato típico já dá várias e várias aulas, tá bom? Só o fato típico, se a gente adentrar, colocar princípios, colocar teorias, for bem a fundo mesmo, ele já dá várias aulas. Então, antes da gente ir para a parte ilícita e para a parte culpável, a gente vai entender primeiro o fato típico, beleza? Entendendo coisinha por coisinha, para aí a gente entender o contexto geral posteriormente, tá bom? Então, desconsidera aqui o ilícito e o culpável por agora, mas saiba, sei lá, se você for fazer uma questão aí mais básica, se ele perguntar o que é a teoria geral do crime, como é que funciona, aí, sei lá, ela vai dizer que é dualista, que é tripartite, que, enfim, aí ela vai falar se é finalista ou se não é, ele vai querer te gabelar de alguma forma. Uma questão um pouco mais simples. Desse básico aqui, tem questão que cai sobre o assunto. E aí você já consegue matar que a teoria geral do crime no Brasil é finalista e tripartite, tá bom?
fato típico, ilícito e culpável. Mas por agora, nós vamos adentrar somente no fato típico, beleza? Show! Dentro da teoria finalista e tripartite, como eu acabei de falar, a gente vai estudar o fato típico. Só que esse fato típico, ele já se divide, né, em 4 searas, tá? O fato típico, a gente tem que analisar o que dele? A conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Meu Deus, é só uma coisa e tem tudo isso? Pois é. Só que, apesar de ter dentro do fato típico a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade, a gente não vai estudar tudo junto também. A gente vai estudar o quê? Um pedacinho do fato típico, que é a conduta, tá bom? Aí, ai meu Deus, por que você botou aí essa mulher aí correndo aí, desesperada? É porque eu coloquei, não sei se você notou, que as primeiras letrinhas aí de cada palavra do fato típico, ela está em vermelho. E aí você consegue montar aí uma frasezinha, né? Corre net, tá bom? Uma oraçãozinha, corre net. Isso aí eu criei para mim, para poder lembrar quais são ali os elementos do fato típico, tá bom? Que seria a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Então eu imagino uma mulher que o nome dela é Net. Quem assistiu aquela série Bom Dia Verônica, não tinha a tal era Net? Era? Se eu não me engano era Net. Que, enfim, a coitadinha lá, né, sofria lá abuso lá do marido e tal. Foi bem uma das personagens bem que aparecem bem nessa série. E aí o que acontece? Você lembra da Net, coloca o nome da mulher de Net e fala corre Net, beleza? E aí você cria aí uma frasezinha para poder lembrar quais são os elementos do fato típico, tá bom? Às vezes você quer, tipo, os elementos do fato típico, conduta, resultado, nexo, causal, tipicidade, conduta, nexo, resultado, nexo, causal, tipicidade, conduta, resultado, nexo, causal, tipicidade. Aí você fica assim, decorando, 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 aí você leva a tapada, vixe, era o que mesmo? O que era mesmo? Precisa ser nessa ordem aqui, pra você lembrar? Não, não precisa ser nessa ordem. Mas é interessante que você coloque nessa ordem, porque aí vem todo um passo a passo. Você estudar de trás para frente, aí você, assim, fica complicado de você entender pouco a pouco o conteúdo, tá bom? Então, primeiro a gente vai estudar a parte da conduta, que é um elemento do fato típico da teoria finalista tripartite, tá bom? Então, olha só, a gente já sabe que a teoria finalista tripartite, ela se divide ali, né, como o próprio nome já diz, em 3, fato típico, ilícito e culpável. Só que agora nós vamos ver só o fato típico. Porém, dentro do fato típico, a gente já tem um mundo, né, de outros elementos, que é o corre-net, é a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade, tá bom? Se você quiser usar esse bizu aí que eu utilizo, pode usar. Se você quiser inventar um para você, é sem problema também, beleza? Se você não quiser, também, não, eu sou pessoa boa de decorar, consigo decorar. Tá bom, tanto faz também, tá bom? Vamos lá. Então, como a gente vai analisar somente agora a conduta, faz igual a gente fez no ilícito, e na ilicitude e na culpabilidade. Desconsidera o resultado, o nexo causal e a tipicidade por agora, tá bom? A gente vai adentrando aos poucos, beleza? Show. Então, dentro da conduta, a gente tem o quê? A gente tem que a conduta já se divide também em outros elementos, tá bom? Na ação, na omissão, no dolo e na culpa. A ação também pode ser chamado de um ato que você tenha cometido que seja comissivo. Aí você pode, né, ter tanto um ato omissivo e comissivo, que também pode ser chamado de ação, beleza? A ação é o teu agir, beleza? Então, você cometeu um crime através do seu agir, beleza? A omissão, aí a omissão é um pouquinho mais chatinha. Mas se a gente fosse falar em termos assim simplórios, a gente diria que a omissão é o não agir, beleza? É o não agir, é você deixar rolar, né? E não fazer nada, só ficar olhando, tá bom? Ou passar direto, beleza? Então,
o que a gente tem que se atentar quando a gente está falando de omissão? Que existem pessoas que não podem ser omissas, tá? Elas têm o dever de agir. Então, quem tem esse dever de agir, de acordo com o Código Penal, lá no artigo 13, no parágrafo 2º, quem tem o dever de agir é quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, por exemplo, um médico, um salva-vidas, os pais, a polícia, essas pessoas têm um dever de agir. Existem leis que obrigam essas pessoas a agir caso ocorra alguma coisa com a pessoa que está sobre o cuidado, a proteção desse garantidor, beleza? Então, essa pessoa é o garantidor dessa outra que, sei lá, sofreu algum resultado, tá bom? Então, o garantidor, no caso da linha A do artigo 13º, diz que tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, ou seja, aquela pessoa tem o dever de agir. Ela não pode responder por omissão, tá bom? O outro exemplo da linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Vamos supor que você deixou o seu filho com a babá. Ou então até mesmo você contratou aquele tio ou tia do transporte escolar para poder levar o seu filho à escola. Tá bom. A partir do momento que aquela babá ou o tio ou a tia que está com o seu filho sob os cuidados dele ou da babá, se acontecer alguma coisa com o seu filho, enquanto essa pessoa tinha a responsabilidade de cuidar, ela não vai poder responder por omissão. Ela não vai poder dizer, tipo, só vi e foi isso mesmo. O filho dela queria fazer isso e eu deixei pra lá, porque não era minha responsabilidade. Não, muito pelo contrário. Como a linha B fala, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Beleza? Só que a gente às vezes pensa que é só se eu dar dinheiro pra pessoa, que no caso do tio, você acorda ali um dinheiro com ele e ele vai deixar teu filho na escola. A babá também, você acorda o dinheiro com ela, ela fica ali com o seu filho por um certo período. Porém, não há essa necessidade de você dar uma contraprestação financeira, ou seja, não há necessidade de você dar dinheiro para uma pessoa para ela cuidar do, sei lá, do teu filho, por exemplo, tá bom? Então, sei lá, você pediu ali pro teu vizinho dar uma olhada no teu filho enquanto tu dava uma saída. Aí o teu vizinho ficou, não, não, tranquilo, deixa que eu dou uma olhadinha nele, vez ou outra eu vou lá e dou uma olhada nele. Aí não tem esse negócio de vez ou outra dar uma olhada no filho do outro, porque a pessoa, a vizinha, assumiu a responsabilidade de impedir um determinado resultado. Aí vai que a criança sozinha, sei lá, vai tentar mexer no fogão e ocorre alguma coisa ali que, enfim, não é tão bacana, né? A casa, enfim, é destruída e tudo mais. Quem tem essa responsabilidade seria o vizinho, tá? Que você deixou a criança sobre os cuidados dele. Então não precisa ter uma contraprestação, tá bom? Ele pode, sei lá, dizer contraprestação financeira, contraprestação monetária ou só contraprestação. Isso quer dizer que você não precisa dar dinheiro para outra pessoa para ela assumir o risco. Bem como se você deu dinheiro também, ela vai assumir também do mesmo jeito, beleza? O da linha C. A linha C diz que, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, essa pessoa da linha A, da linha B e da linha C, elas têm o dever de agir. Agora, dá um exemplo dessa linha C, porque eu, sei lá, não entendi muito bem. Vamos supor, o exemplo clássico da linha C. Com o seu comportamento anterior, criou o resultado da ocorrência do resultado. Imagine que você está do lado do seu amigo, ou, sei lá, de alguém da sua família, enfim, independente da pessoa que for. E aí você fala assim, ei, vamos, vocês estão na praia, aí você olha pra pessoa e fala assim, ei, vamos nadar? Aí a pessoa diz pra você o seguinte, eu não sei nadar. Aí você fala assim pra ela, relaxa, se aconteceu alguma coisa, eu te ajudo. Aí a pessoa pegou e confiou em você, tá bom? A pessoa confia em você e vai para alto mar com você, vai nadar com você. Só que, como ela não sabe nadar, acontece o quê? A pessoa começa a se afogar. E você fica lá só olhando e não faz nada. Ora, você tem o dever de agir.
Se você chamou aquela pessoa e ainda disse para ela, relaxa, se acontecer alguma coisa eu te salvo, você tinha o dever de agir. Então você não poderia responder por omissão de socorro, tá bom? Então você tem que se atentar a essas possibilidades das pessoas que cometem um crime através da ação, através do agir dela, e as pessoas que cometem um crime através da omissão. Elas deixaram para lá e seguiram a vida, não fizeram nada. Só que tem outras pessoas, eu não agir, né? Só que tem outras pessoas que não podem responder pelo não agir, ou seja, essas pessoas não podem responder pela omissão, tá bom? Elas têm o dever de agir, que são os casos aí do parágrafo 2º do artigo 13, que estão lá na linha A até a linha C, beleza? Que eu coloquei aí e a gente conversou sobre eles. O que mais? Eu tenho 2 tipos de omissivo, tá bom? De crimes de omissão. O próprio, que é a omissão própria ali, onde realmente o cara não tinha o dever de cuidado, mas mesmo assim viu que estava acontecendo um crime e não falou nada. E o omissivo impróprio, que é justamente o que a gente viu agora, né? Que a pessoa não age, a vítima morre, mas quem não agiu responde pela tentativa de homicídio, tá bom? Então, por exemplo, sei lá, você, o cara do caso do afogamento, né? Você viu que o teu colega estava se afogando, você já tinha prometido para ele que caso acontecesse alguma coisa, você ia ajudar. A pessoa foi, confiou em você, ela estava se afogando, você não agiu, a vítima, ela não morreu, no caso, outra pessoa conseguiu ajudar ela, viu você lá, babatando lá, só olhando pro cara morrendo, e ela, poxa, o fulano não vai fazer nada. Aí a pessoa pegou, pulou na água e tentou salvar essa outra pessoa. Se for levado, né, para uma delegacia, o caso, ele pode, você pode acabar respondendo pela tentativa de homicídio, tá bom? Porque é como se você tivesse levado, enganado a pessoa, tá bom? Não, quero que ela morra mesmo, e aí vou deixar ela ficar lá dentro d'água lá, e ela vai se afogar. E aí eu não vou fazer nada, entendeu? Então você acaba respondendo por tentativa de homicídio no caso de crimes que são omissivos impróprios, beleza? Fica atento aí, tá? E aí a pergunta que não quer calar. Então, quem pode responder por omissão de socorro? A gente viu os casos que a pessoa não podia responder por omissão de socorro. Então, quem é que pode responder? Todo aquele que não é garantidor. Toda aquela pessoa que não é um garantidor. Ou seja, se você passou por algum acidente, passou por algum ali, uma pessoa com problema, e você não se enquadra na linha A, B ou C, você é uma pessoa que não tem o dever de agir, tá bom? Agora, se você se enquadra, é obrigação sua agir, beleza? Senão, você não pode responder por omissão de socorro, beleza? Você pode responder por um omissivo impróprio, que seria até admitido a forma tentada, beleza? Aí eu coloquei aqui o artigo, né? Omissão de socorro. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então acontece o seguinte: você deixou de prestar o auxílio, a assistência a alguma pessoa que estava correndo um risco, beleza? Pode ser criança, pode ser uma pessoa mais velha, pode ser uma pessoa que está ferida, pode ser uma pessoa que está desamparada, tá? Pode ser que uma pessoa que está em perigo ou está em iminente perigo, ou seja, o perigo está quase ocorrendo, beleza? E, assim, você não salvou essa pessoa. Obviamente, sei lá, vamos supor, a casa está pegando fogo, tem uma criança lá dentro. Aí você quer ser o super-herói. Aí você não tá com a roupa adequada para entrar numa casa pegando fogo. Aí vai lá e entra e acaba morrendo também. Então, aí você pensa assim, né? Você morre pensando assim: poxa, se eu não fosse, e eu não poderia responder por omissão de socorro, né? Porque eu tinha que salvar aquela pessoa. Mas no caso, não. Por quê? Porque você só pode, né, responder pela omissão de socorro caso você não corra risco de vida para poder ajudar aquela pessoa, tá bom? Então, nesse caso, você não responderia pela omissão de socorro se você
visto que a situação não é possível você não se machucar ajudando aquela pessoa. Mas o que que você pode fazer? Se você vê que a situação tem risco para você e para não responder por omissão de socorro, o que que você pode fazer? Você pode pedir o socorro para a polícia, para a ambulância, né, para o corpo de bombeiros, enfim. Se você, em outras palavras, se para você não responder por omissão de socorro, você tem que pelo menos, você tem que ajudar ou pelo menos ligar para alguém, ajudar alguma autoridade competente a ajudar. E para você ajudar você mesmo, em pessoa, você tem que levar em consideração se você vai se machucar ou não. Se você vê que tem um risco para você, aí você pode ligar para uma autoridade competente e não iria responder por omissão de socorro. Sei lá, você está aqui dirigindo o carro, viu o carro capotado. Aí você passou e viu até que tinha uma pessoa dentro. Aí, não vou fazer nada. É até perigoso, o carro já estava ali meio que até faiscando, querendo pegar fogo. É até perigoso, eu não vou nem ajudar não, não tem mais nem o que fazer. Mais ou menos você poderia, o quê? Pedir socorro, ligar para alguém, para alguma autoridade pública, para poder ajudar naquele caso, beleza? Ou seja, ficar sem fazer nada, você pode responder por omissão de socorro, tá bom? Agora, obviamente, a gente tem que se atentar nos casos que a gente já viu que tem pessoas que são garantidoras. Então, por exemplo, se fosse o policial lá passando de carro e viu a pessoa com o carro capotado e a pessoa estava dentro do carro. Essa pessoa aí, ela tem que ajudar, tá bom? Porque se ela não ajudar, aí ela não vai poder responder por omissão de socorro e sim, muito provavelmente, se ela passar direto, por tentativa de homicídio. Porque ela viu, ela tinha o dever de agir e não agiu, beleza? Então, existe aí essas possibilidades. Aí eu coloquei até a pena aqui, tá? Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Até que não é tão grave, né? Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Então, aí, bem, se você viu uma pessoa com necessidade e não ajudou, não ligou nem para a polícia, não ligou nem para a ambulância, e a pessoa teve uma lesão corporal grave ou ela morreu, cara, você tá mais ferrado ainda, porque a pena é aumentada, beleza? Então aqui foi a título de curiosidade, dando uma analisada aqui na parte especial lá do artigo 135, beleza? Só para poder contextualizar melhor, tá bom? E que mais? Bom, dentro do. A gente, até para voltar aqui para lembrar, né? Ó, dentro da conduta, a gente viu a ação e a omissão, até o momento. Só que falta o dolo e a culpa, que está dentro da conduta, que a conduta está dentro do fato típico esse que está dentro da teoria tripartite finalista, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai dar uma olhada no dolo e na culpa, tá bom? Então vamos lá. Vez ou outra, a gente vê o quê? As pessoas falam, fulano agiu com dolo, fulano agiu com culpa. O que isso quer dizer? Geralmente, quando a gente está falando do dolo, a gente está dizendo que a pessoa agiu com dolo direto. Em outras palavras, o agente busca o resultado e age para alcançá-lo. Então, aquela pessoa, sei lá, queria matar um inimigo, foi lá e matou mesmo, sabe? Ele tinha vontade e fez, e alcançou o resultado. Então, ele agiu com dolo. Dolo o quê? Dolo direto. Só que, muitas vezes, a pessoa só fala assim, a questão também só fala assim, agiu com dolo. Então, você já sabe que quando a gente está falando de dolo só por falar e não fala qual o tipo de dolo, ele está falando do dolo direto, tá bom? O agente busca o resultado e age para alcançá-lo. Ele queria matar e foi isso que ele fez, beleza? Já tem também o dolo que é eventual. O dolo eventual, o agente prevê a possibilidade de ocorrência do resultado e aceita o risco. Então, o cara agiu com o dolo, mas foi de modo eventual. Esse aqui é como se fosse a exceção do dolo, sabe? Geralmente, quando a gente fala de dolo, a gente está falando do dolo direto, que é o que eu acabei de falar anteriormente. Só que quando ele quer falar do dolo eventual, ele deixa muito claro que está falando do dolo eventual. Por quê? Porque o dolo eventual, o agente prevê a possibilidade de ocorrência do resultado
e não tá nem aí, aceita o risco. Imagina que o cara tá aqui dirigindo o carro e aí ele, olha, tô nem aí, vou começar a dirigir rápido porque eu quero ver a potência desse carro. Aí ele pega e começa a dirigir muito rápido, numa estrada bem retilínea e, enfim, sei lá, numa BR da vida. E aí ele vai, dirige muito rápido e passa até o limite da velocidade daquela BR, vamos supor. Aí, fazendo isso, ele acaba sabendo que pode bater em alguma coisa, pode bater num carro, pode, sei lá, se tiver uma parte dessa estrada que tenha faixa, alguma coisa do tipo, se passar uma pessoa, se passar um animal, ele sabe que se passar o animal ou a pessoa, ou se um carro passar assim muito perto dele, ele sabe que ele pode acabar batendo no carro. E ele não tá nem aí pra isso. Ou pode bater no carro, pode bater na pessoa, pode bater no animal e tal. Ele não tá nem aí pra isso. Ele, ó, não tô pouco me lixando se isso acontecer. Então, o agente prevê a possibilidade da ocorrência, ou seja, ele sabe que pode acontecer. Ele sabe que pode bater no carro. Ele sabe que ele, sei lá, pode passar uma pessoa na rua. Ou ele sabe que pode passar um animal. E ele não tá nem aí. Ocorrência do resultado, né? Existe a possibilidade de ocorrência do resultado e ele fala o quê? Aceita o risco. Olha, se passar, se acontecer, beleza. Eu não tô nem aí. Tá bom? Matou? Ah, matou. Tá bom? Então, esse é o dólar eventual. E quando a questão que quer falar sobre o dólar eventual, ela deixa muito claro que é o dólar eventual. Ou através do conceito, ou falando realmente que é o dólar eventual. Beleza? Quando a gente está falando de dolo, geralmente a gente fala do dolo direto, que é a pessoa que queria, sei lá, cometer algum ilícito e ela fez de tudo possível para poder alcançar esse resultado, tá bom? Já a culpa, geralmente quando a gente fala da culpa, a gente está falando da culpa inconsciente. Então, quando você escuta por aí, fulano agiu de modo culposo, a ação dele foi culposa, ele agiu por culpa, geralmente a gente está falando da culpa inconsciente. Só que do mesmo jeito do dolo direto, quando a gente fala só culpa, a gente não está falando de outros aspectos da culpa. A gente está falando da culpa inconsciente. Só que quando ele fala da culpa inconsciente, por vezes, muitas vezes, ele não fala que é a culpa inconsciente. Ele só fala culpa. E você já tem que saber que é a culpa inconsciente que ele está falando. Porque, via de regra, quando se fala de culpa, ele já está falando da culpa inconsciente. E igual o dolo. Tá? Quando eu estou falando do dolo, geralmente, regra geral, eu estou falando do dolo direto e não do eventual. Se eu quiser falar do eventual, eu falo, olha, esse aqui é o dolo eventual. Ou ele dá o conceito e você teria que saber que se refere a dolo eventual. Beleza? Então vamos lá. A culpa, geralmente quando a gente fala só culpa, a gente está falando de culpa inconsciente. A culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado que era previsível. Como assim? O agente não prevê o resultado que era um resultado previsível? É o seguinte, o cara, ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Caramba, ou ele agiu com tudo isso ou ele agiu com um ou com outro? Geralmente o cara age com um ou com outro, né? Por exemplo, a imprudência, ela é uma ação positiva. Então o cara agiu de modo imprudente é porque ele fez mais do que devia. Negligência já é uma ação negativa. Então, quando o cara ele agiu de modo culposo por negligência é porque ele fez menos do que devia. E a imperícia é a inobservância de alguma coisa da tua profissão, da arte ou do ofício. É assim que tem dizendo na legislação, tá bom? Então, regra geral, você vai, de modo culposo e de modo inconsciente, você vai agir por imprudência, negligência ou imperícia, beleza? E o agente, como o próprio conceito já fala, o agente não prevê o resultado, ou seja, ele não viu que aquilo podia acontecer, que era previsível, tá bom? Então, era muito provável que aquilo ocorresse, mas ele vacilou. Ele não viu que aquilo poderia realmente ocorrer. Então, vamos supor, você está aqui, aconteceu até com uma atriz, né, que era bem famosa na Globo, se eu não me engano, que é a Torlone. Ela tava, se eu não me engano, ela estava tirando o carro da garagem e o filho dela estava atrás do carro. Então, já sabe o que aconteceu, né? Coisa boa não foi. E a pessoa, né, a criança, veio a falecer. Eu não lembro se era criança, se era adolescente. Acredito que seja criança, né? Porque, enfim,
para acontecer isso, uma fatalidade dessa. Então, nesse caso, ela agiu por culpa, tá? De modo inconsciente. O agente não previu o resultado que era previsível. Ou seja, ela poderia ter, como posso dizer, ela poderia ter visto que a criança estava por perto, ela poderia ter conferido, mas ela acabou por pressa e tal, não conferiu, a criança estava lá e deu no que deu, tá bom? Então, na culpa inconsciente, o agente não prevê o resultado, mesmo que seja possível prever o resultado. Ou seja, essa culpa dela, ela não consegue ser vista por ela, né? Tá bom? O resultado, no caso, ela não consegue prever esse resultado, tá bom? É um exemplo bem chato, mas enfim, ocorre. A culpa consciente, ela já tem que estar bem explícita quando eu quero falar que eu estou falando de culpa consciente. Como eu falei, geralmente quando eu falo de culpa, eu boto assim, só culpa, agiu de modo culposo. Então ele agiu de modo culposo inconsciente. Geralmente é assim. Então vamos lá. Como a gente viu, existem os dois tipos de culpa. A culpa inconsciente, que geralmente quando ele fala, agiu de modo culposo, então ele está falando que foi de modo inconsciente, mesmo que ele não coloque lá a culpa inconsciente. Agora, quando ele quer falar da culpa consciente, ele realmente ele vai colocar lá, ter que colocar lá a culpa consciente, ou vai ter que colocar o conceito para você saber que é culpa consciente, igual o dolo eventual, beleza? Então, a culpa consciente ocorre quando o agente prevê a possibilidade de ocorrência do resultado, mas confia sinceramente que é capaz de evitá-lo. Como assim? Vamos supor que você está lá no carro de novo. Lembra do dolo eventual? Você estava no carro, você começou a dirigir muito rápido. Desculpa. Você começou a dirigir muito rápido. Lembra do dolo eventual? Quando você estava lá no carro, aí você começou a dirigir muito rápido e você não estava nem aí para o que ia acontecer? Bom, o caso da culpa consciente, imagine também que você está no carro. Só que você também está dirigindo o carro muito rápido. Mas você está dirigindo esse carro muito rápido porque você quer levar a sua esposa que está prestes a parir para o hospital. Então ela está sentindo muita dor e aí você fica muito nervoso e você conscientemente você olha, vou dirigir mais rápido para poder chegar mais rápido no hospital. Você está fazendo isso de modo consciente, beleza? E aí o que acontece? O agente prevê a possibilidade de ocorrência do resultado, ou seja, você sabe que se você dirigir rápido para chegar nesse hospital, você pode acabar atropelando alguém, você pode acabar fazendo alguma coisa errada, algum ilícito, mas você confia sinceramente que é capaz de evitá-lo. Ou seja, você sabe que pode ocorrer, sei lá, de você atropelar alguém, mas você confia, você acha que tem muita destreza para poder não passar por cima de ninguém, para poder não cometer nenhum ilícito no trânsito. De matar alguém, né? Porque ilícito você já cometeu de estar acima da velocidade, por exemplo. Beleza? E agindo de modo perigoso, né? Direção perigosa, né? Então, ainda assim, imagina que acontece. Ainda assim, você, infelizmente, acaba atropelando alguém. Só que você agiu de modo culposo, de modo consciente. Por quê? Porque você não queria matar ninguém. Você previu a possibilidade de ocorrência do resultado, você estava dirigindo rápido, sabia que poderia ocorrer aquele resultado morte de uma outra pessoa, mas você confia sinceramente que é capaz de evitar esse resultado morte, não atropelando ninguém. Só que acabou que você bota a mão na cabeça e putz, aconteceu, beleza? Então, o que pode acontecer nas provas, né? Após essa conceituação que a gente viu aqui. Pode ocorrer dele querer te perguntar e confrontar seus conhecimentos acerca do dolo direto e da culpa inconsciente, que geralmente o povo só chama só de dolo ou só de culpa. Não fala, é dolo direto, é culpa inconsciente. Não, geralmente a galera fala só dolo ou só culpa. E também ele pode querer fazer um paralelo, ou pode querer a questão fazer um paralelo sobre o dolo eventual ou a culpa consciente. Nesses dois casos, é interessante você saber o conceito e analisar que os dois eles são assim bem parecidos, porque nos dois casos, o cara sabe que realmente pode ocorrer o resultado. Mas nesses dois casos, um caso ele não tá nem aí
que é o dolo eventual, e no outro, que é a culpa consciente, ele não quer o resultado, mas mesmo assim ocorre, beleza? Então, geralmente as questões, elas ou vão ali querer te confrontar sobre o dolo e a culpa, de modo geral, de modo ali mais simplório, ou vão querer te confundir sobre o dolo eventual e a culpa consciente, beleza? Então, beleza. A gente viu que até aqui, dentro da teoria finalista, a gente viu que ela é tripartite, né? A gente viu que tem o fato típico, ilícito e culpável. Só que nesse vídeo, nessa aula, a gente viu aqui somente o fato típico. E vimos que dentro do fato típico tem o corre-net, que é a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. No entanto, até o momento nós só vimos o quê? A conduta. Então, resultado, nexo causal e tipicidade nós ainda não vimos. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aí. Nas próximas aulas a gente vê os outros elementos da conduta, tá bom? Um forte abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.